Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aqui? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Professor Gentil 2 e hoje, antes da aula, nós temos, como nós sempre fazemos, uma mensagem para você refletir sobre o que está sendo dito aqui, ó. Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Então isso é muito importante para a gente refletir. Essa frase é atribuída a Santo Agostinho e eu deixo para você como reflexão, tá bom? E a aula de hoje é sobre um assunto que eu gosto muito, chamado derivadas, certo? Então essa aqui compõe aqui o nosso repertório de matemática do superior. E antes de continuar o vídeo, eu quero lhe convidar a entrar no nosso grupo do Instagram, nosso grupo do Telegram, certo? É um canal que a gente fez lá, que a gente sempre disponibiliza essas aulas. E seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então já estou pedindo para você se inscrever e ativar as notificações do canal. E lá no Telegram você consegue ter acesso a todas essas aulas. Na hora que eu posto a aula aqui no YouTube, eu chego lá no Telegram e coloco os slides para você ter acesso, tá bom? Então vamos aqui para frente. Como é que vai rolar na aula de hoje, né? Eu decidi, essa aula eu curto muito essa parte derivada. E eu vou começar falando sobre o problema das tangentes, tá? Depois a gente vai para a derivada de uma função e depois eu vou fazer um exemplo resolvido para você realmente entender como é que você pode calcular derivadas através da definição da derivada. Porque na verdade tem algumas regras, né? Tem alguns macetes. Se você quiser, tipo assim, fazer derivada de uma função trigonométrica, de uma função exponencial, de uma função exponencial é outra, né? Que é a derivada da função exponencial dela mesma. Enfim, da função polinomial, enfim, você tem umas regrinhas que você consegue fazer muito mais fácil, mas muitos alunos, eu sempre acompanho, tem muitos alunos que têm muita dificuldade de fazer pela definição. E aí eu faço aqui um exemplozinho para a gente entender como é que funciona, tá? Então, primeira coisa, o problema das tangentes, né? Então, o problema das tangentes é o seguinte. Isso aí foi uma motivação interessante que se teve quando se estava se criando a parte de derivação, né? E aí eu tenho dois pontos, né? Tenho dois pontos que eu tenho uma certa distância entre esses pontos. E aí eu passava uma reta ligando esses pontos. E aí quando se passava uma reta ligando esses pontos, você tem aí uma inclinação dessa reta e você consegue calcular a função, né? A lei que vai reger essa função do primeiro grau, já que é uma reta. E aí o que aconteceu? Os caras disseram, não, pô, mas para calcular aqui essa tangente, esse ponto tem que colar no outro, né? Tipo assim, eu teria que ter dois pontos aqui, que na verdade eu tenho que fazer com que um ponto tendesse ao outro ponto, para eu de fato ter não uma reta tangente específica, mas uma reta tangente genérica, mas sim a reta tangente naquele ponto. E aí o que foi que isso foi feito? Pegou-se essa função e calculou-se o limite quando essa diferença, quando um ponto tendia a outro ponto, certo? Então, quando eu tenho um limite entre o ponto posterior tendendo ao ponto anterior, eu consigo linkar os dois pontos de modo que eu não tenho uma reta tangente, eu tenho uma reta tangente naquele ponto. E aí, é através dessa definição de limites que surge a definição de derivada, tá? Então, formalmente, né, a gente chama a derivada de f', né, bota uma linhazinha no f. Então, toda vez que você estiver estudando cálculo, você vê f com uma linhazinha, quer dizer que ali você está calculando a derivada naquele ponto, certo? Então, a derivada naquele ponto não, desculpa, a derivada daquela função. Então você tem f' de x, então eu já sei que isso aí é a derivada na função. Aí você, ô gentileza, e aí? Se só tem esse jeito de calcular, não só tem, ou só tem esse jeito de ter anotação, não só tem esse jeito. Tem uma outra maneira também, que é usando esse d aqui. Então quando eu faço df dividido por dx, na verdade esse dividido não é um dividido como uma fração. Embora em alguns pontos mais à frente, a gente possa até utilizar como uma divisão por uma questão de aproximação tal, mas na verdade esse d barra dx, ele não é uma divisão, ele é uma operação em cima da função f, tá? Então é só uma anotação. Esse df significa que eu estou derivando a função f, e esse dx aqui embaixo significa que eu estou derivando a função f em relação àquela variável x. Neste caso aqui, essa função f, eu coloquei f de x, né? Ou seja, é uma função de uma variável apenas, que é a variável x. Mas eu poderia ter uma função de várias variáveis. Então eu poderia ter uma função de f de x, y, z, w, h, enfim, o que fosse, né? E eu estou derivando em relação ao x. Então, como eu só tenho uma variável, eu coloco esse dzinho, né? O df é a derivada de f, em relação ao dx, em relação ao x. Então é df dx. Esse
essa é uma notação de derivada, assim como o f' de x do mesmo jeito. Beleza? Ficou claro isso? Tudo bem. Isso vai ficar igual ao quê? Limite, como eu falei, de h tendendo a zero. Por que h tendendo a zero? Porque o h, lembra que eu falei que eram dois pontos, se eu pegava um ponto e tendia ao outro? Tudo bem. Quando eu tenho esses dois pontos, se eu pegar no eixo x, eu tenho um ponto é o x e o outro ponto é um x mais um hzinho, uma coisinha na frente, para dizer que ele está à frente. E aí o que é que eu faço? Eu quero que esse h tenda a zero, para ele voltar para o ponto original. Então eu vou ficar o seguinte, a derivada dessa função vai ser o limite, quando h tender a zero, de f, que é o valor da função, no x mais h, ou seja, no ponto posterior, menos o f de x, que é no ponto anterior. Tudo isso dividido por h. Então esta é a definição da derivada. Tem que calcular a derivada pela definição. Beleza, não posso usar as regras, Max. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esta definição e vou aplicar a minha função que eu conheço, eu tenho que conhecer essa função, no ponto x mais h, a função no ponto x e o h. E aí eu vou ter que trabalhar para calcular esse limite. Sacou aí como é o negócio? E aí, para fazer isso, eu decidi fazer aqui um exemplo resolvido com vocês, para vocês verem como é. Então eu peguei aqui um exemplo simples, tá? Vou ter aqui. Calcule a derivada partindo da definição da função f de x igual a x ao quadrado. Então, é uma função quadrática, super simples. E eu tenho aqui que calcular a derivada dela pela definição. Não posso usar regra, não posso usar aqueles macetezinhos, né? Aquelas propriedades. Tudo bem. Então, o que é que eu vou fazer? Tem que usar o limite quando h tende a zero. Então, ó, limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso aqui que é a definição. Vai ser o quê? Aí eu vou, antes de fazer, eu vou fazer o seguinte. Quem é f de x mais h? Então, f de x é x ao quadrado. E f de x mais h vai ser isso aqui ao quadrado, porque é a minha definição da função. Então, vai ficar x mais h ao quadrado. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2xh, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado. Beleza. E aí vai ficar limite de quando h tender a zero de quem? Da função x mais h, que eu já vi aqui, que é esse troço aqui todinho. Certo? Esse bagulho todinho aqui. E aí eu coloco aqui no lugar do f de x mais h, tá aqui. Menos a função de x, que é x ao quadrado, que eu coloquei aqui. Tudo isso dividido por h. E aí agora eu vou ter que simplificar o que der. Então x ao quadrado eu vou cortar aqui com menos x ao quadrado, vai morrer os dois aqui, já era. Vai ficar só esse miolinho aqui de dentro. Então vai ficar 2xh mais h ao quadrado. Tudo isso dividido por h. O que é que eu vou fazer agora? Vou cortar. Esse h corta com esse, vai ficar só 2x. E esse h vai cortar com um desses h aqui do h ao quadrado. Que h ao quadrado é h vezes h. Então se eu estou dividindo por h, vai ficar só 1. Então vai ficar o quê? O limite de 2x mais h. Quando h tender a zero. Eu substituo h por zero, vai ficar só o 2x. Então, ou seja, a derivada desta função x ao quadrado vai ser 2x, beleza? Obrigado para você que assistiu aqui até esse momento do vídeo. Dúvidas, sugestões, críticas e comentários, coloca aqui abaixo. E, mais uma vez, participe com a gente do Ciclo do Bem, que é se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com os amigos, etc. Tá bom, galera? Mais uma vez, obrigado. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Falou, tchau. Se você quer receber tanto essa aula quanto todas as outras aulas que a gente já fez nesse canal, se inscreva no nosso canal do Telegram. Lá você, toda vez que sair uma aula aqui, eu posto o PDF dessa aula lá. E você vai ter o conteúdo de fato que a gente viu, tá bom? Então se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, ligue as notificações, porque se você não ligar as notificações, não tem como você saber quando tem vídeo novo, não é verdade? Então, se você puder fazer isso aqui pro nosso canal, dá aquele joinha que a gente agradece. Valeu, galera!